Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos estar resolvendo agora o último item do nosso exercício 1, né? No nosso exercício 1, nós temos a situação de um consumidor que ele tem um rendimento mensal de R$ 160 e que ele quer adquirir dois bens, X e Y, que têm valores de R$ 20 e R$ 10. Agora, para a situação D, nós vamos considerar o seguinte. Suponha que, em relação à situação inicial, o rendimento e os preços de cada bem aumentam em 50%. Determine a expressão analítica da nova restrição orçamentária e compare-a com a inicial. Então, agora, dado as condições iniciais, nós vamos aumentar o preço do bem X e do bem Y em 50% e também do rendimento desse consumidor. Então, vamos determinar os novos valores do rendimento, do preço do bem X e do bem Y, sendo que estes valores aumentaram em 50%. Então, de quanto ao rendimento? Bom, lá no item C, nós calculamos um aumento de 50% para o rendimento. Um aumento de 50% para o rendimento, só retomando, equivalia a pegar os 160 iniciais que esse consumidor tinha e multiplicar pelo fator de 1,5. Quando nós multiplicamos o valor de 160 pelo fator de 1,5, isso indica que nós estamos aumentando o valor em 50%. E no caso, nós obtemos 240. Este era um valor que nós já tínhamos obtido lá no item C. Agora, como é que fica o preço do bem X? O preço do bem X, que é de R$20, também vai subir 50%. Ora, se ele vai subir 50%, eu posso também multiplicar o preço do bem X, que é de R$20, posso multiplicar esse valor pelo fator de 1,5. Então, fazendo esse produto, nós temos que o preço do bem X agora, nessa situação, é de R$30. E no caso do preço do bem Y, nós temos que o preço, que é de R$10, também vai sofrer um aumento de 50%. Então, nós vamos pegar os R$10 e multiplicar pelo fator de 1,5. Esse produto vai nos retornar um valor de R$15. Então, agora, considerando esses novos valores, a restrição orçamentária, ela é quem? O preço do bem X, que é 30x, mais o preço do bem Y, que é 15y, isso tem que ser igual ao rendimento do nosso consumidor, que é 240. Então, a equação 30x mais 15y igual a 240 é a restrição orçamentária dessa nossa situação, onde os preços de cada bem e do rendimento sofreu um aumento de 50%. Porém, o nosso item D ainda pede para a gente comparar essa nossa nova restrição orçamentária com a restrição inicial. A restrição inicial, ela era 20x mais 10y igual a 160. Olha só, de acordo com a situação apresentada nesse item, todos os valores aumentaram em 50%. Então, se todos os valores aumentaram na mesma proporção, nós podemos olhar o seguinte. O preço do bem X aumentou em 50%, o preço do bem Y aumentou em 50% e o preço do rendimento também aumentou em 50% na restrição dessa nossa situação. Então, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a expressão dessa nossa restrição orçamentária e reescrever de acordo com o que nos foi fornecido. Então, nós temos aqui que o 30x mais o 15y igual aos 240, eles vieram de um aumento de 50% em cada um desses itens. Então, o preço do bem
x, que era de 20x, ele sofreu um aumento de 50%, ou seja, que é o mesmo que multiplicar 20x por 1,5. O preço do bem y, que era de 10y, também sofreu um aumento de 50%, que também é o que equivale a multiplicar por 1,5. E o preço do rendimento, né, que era 160, também sofreu um aumento de 50%, que também corresponde a multiplicar esse valor por 1,5. Se nós observarmos, né, em cada um dos termos dessa nossa igualdade aparece o termo 1,5. Eu tenho aqui 1,5 vezes 160. Eu tenho aqui 1,5 vezes 10y. E eu tenho aqui também o 1,5 vezes o 20x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evidenciar esse fator de 1,5. Então, aqui nós temos 20x mais 10y vezes o 1,5 igual a 160 vezes 1,5. Especificando isso ainda mais, isso aqui é o mesmo que 20x mais 10y igual a 160, ou seja, isso é equivalente a eu pegar essa equação aqui, 20x mais 10y igual a 160, e multiplicar pelo fator de 1,5. E quem que é essa expressão aqui dentro do parênteses? 20x mais 10y igual a 160. Essa expressão é a nossa restrição inicial. Ou seja, o rendimento e o preço dos bens, eles aumentaram na mesma proporção. Então, quando isso acontece, quando acontece um aumento de valores proporcional, nós temos que a restrição para esse novo caso, ela é um múltiplo da nossa restrição inicial. Então, para obter essa nossa nova restrição, nós pegamos a restrição inicial e multiplicamos todos os elementos da equação dessa restrição pelo fator proporcional de aumento ou de diminuição. Então, com esse item, nós finalizamos o nosso exercício 1 da lista. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Até mais!